Que incrível começar a ouvir a palavra de Deus depois de um batismo, não? Emocionante. Essa semana foi uma semana de decisões. Antes, deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Essa semana foi uma semana de decisões, né? E não foi só na política em que os candidatos escolheram os seus vices, mas também foi a decisão do MasterChef, não é? Então eu sei que muitos aqui gostam de assistir o MasterChef, e eu não costumava assistir, mas eu vi recentemente alguns episódios, e eu vi uma em que o desafio dos participantes era... E sempre que tem o momento de descobrir qual é o desafio, é uma tensão, né? E a gente vê no olho dos participantes o olho crescer na hora que eles tiram aquela tampa. Então, quando tiraram a tampa, era um jacaré. E eu fiquei imaginando que criatividade você vai ter que ter para fazer algo diferente de um negócio que você não sabe como que é. E eles se viraram lá para cozinhar e para fazer lá o prato com jacaré, um prato de alta gastronomia com jacaré, é muito bom, deve ser muito bom. Por outro lado, eles têm um mercado com um monte de ingredientes só para eles, então fica mais fácil, né? E eu fiquei pensando nisso, o que eles fariam e como deveria ser bom se tivesse um super chefe lá com o povo de Deus no deserto, porque eles tinham que comer maná todo dia por 40 anos, né? Então seria ótimo ter alguma coisa para fazer um pouquinho diferente, um temperinho diferente, né? Porque sabe como é? E hoje nós vamos estudar sobre isso, sobre o maná, no livro de Êxodo, capítulo 15. Você pode abrir lá, mas enquanto isso vamos fazer uma oração. Pai, muito obrigado porque o Senhor é tão poderoso em nossas vidas, para nos salvar do pecado, para nos livrar da escravidão, e para nos colocar num caminho, Pai, diante do Senhor, um caminho com o Senhor, suprindo nossas necessidades e dando o pão de cada dia para que possamos um dia chegar na terra prometida e estar com o Senhor. Pai, que nesse tempo que vamos estudar Êxodo 15 e 16, Pai, que o Senhor possa nos dar a convicção que o Senhor quer andar conosco, quer ser fiel a nós e quer que nós sejamos fiéis ao Senhor, e que assim possamos trilhar nosso caminho com total fidelidade a Ti, Pai. Muito obrigado pelo Seu amor e pela maneira com que o Senhor nos sustém todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Êxodo é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. É a libertação do povo de Deus da escravidão no Egito e entrar no deserto rumo à terra prometida. Esse livro tem muitos filmes, desenhos para as crianças, e é porque tem muita ação. É um dos livros na Bíblia com mais ação, não é? Então eu lembro de Moisés crescendo no palácio do faraó, e aí de repente ele é escolhido por Deus para libertar o povo, a teimosia do faraó, todo mundo lembra das 10 pragas acontecendo no Egito, e então o povo sendo liberto da escravidão no Egito. E a passagem mais incrível, na minha opinião, não sei você, mas é a passagem que o povo está lá diante do Mar Vermelho, e Moisés com o seu cajado abre o Mar Vermelho, e o povo ultrapassa, atravessa o Mar Vermelho, e o exército egípcio vem atrás e entra no mar, e nesse momento o mar se fecha e os inimigos são destruídos e mortos, afogados. Uau! Que milagre, não é? Que vitória! Quanta fé envolvida, quanto poder de Deus, quanta glória, quanta alegria naquele momento, não é? E essa história, ela se repete, irmãos, todos os dias, sempre, e se repetiu hoje, aqui, ao nosso lado aqui.
Porque cada alma que se converte a Jesus é uma libertação da escravidão e o início de uma vida com Deus, rumo à terra prometida. Num batismo, no momento em que uma pessoa decide seguir Jesus, teve muito milagre envolvido. Teve muita vitória, muita glória, muita fé, muita graça, muita alegria. A passagem de Êxodo, ela é esse paralelo, em que nossa vida passada é a nossa escravidão no Egito. Atravessar o Mar Vermelho significa o nosso batismo. Atravessar o Rio Jordão depois do deserto é a nossa morte. Para entrar então na terra prometida, que é o céu. Mas nesse meio, entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, existe um deserto. E esse deserto é a nossa vida cristã, cheia de emoções e cheia de aprendizado com Deus. Vamos ler aqui Êxodo capítulo 15, começando no versículo 22. Aí Moisés levou o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Sur. Eles caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a um lugar chamado Mara. Porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado de Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: o que vamos beber? Então Moisés, em alta voz, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Foi nesse lugar que o Senhor Deus deu leis aos israelitas e os pôs à prova. Ele disse: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo e se guardarem os meus mandamentos, eu não os castigarei com nenhuma das doenças que mandei contra os egípcios. Eu sou o Senhor que cura vocês. Depois os israelitas chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, perto da água. Este trecho, irmãos, relata a primeira dificuldade, depois da libertação. E se você não estivesse familiarizado com essa história, talvez você pensasse que depois da libertação, como o povo ia estar era grato, feliz, rumo à terra prometida, dando glórias a Deus, não é? Isso durou 3 dias, até o momento em que eles se viram sem água. E então começou a reclamação. Sabe, esse é o começo da grande jornada, e assim como nós temos uma grande jornada pela frente. E a maioria de nós um dia já passou por um lugar como esse, como Mara. Mara representa nossa primeira dificuldade na vida cristã. Você se lembra quando você pela primeira vez percebeu que a vida cristã que você tinha escolhido não seria somente um mar de rosas, que não seria só flores, que haveria dificuldades? Eu lembro, para mim, em alguns meses depois que eu fui batizado, as aulas voltaram. Eu fui batizado nas férias de dezembro. E eu fazia uma faculdade período integral. Entrava às 8 da manhã, saía às 6 da tarde. E eu tinha decidido então que eu ia dedicar minha vida a amar o próximo, a evangelizar, a estudar a Bíblia com os outros, a dar todo o meu tempo, tudo de mim, para a missão de Jesus. E de repente voltaram às aulas, com muita matéria para estudar, e como é que eu ia conciliar o meu tempo livre, que na verdade era totalmente para eu estudar para a faculdade, agora eu tinha uma missão. E conciliar isso foi muito difícil. Foi a primeira vez em que eu reclamei: Deus, me ajuda, como é que eu vou conseguir? Você lembra qual foi a sua?
essa cura das águas, quando Deus mostra para Moisés pegar uma madeira, jogar na água e ela então se torna boa de beber, ela não é algo aleatório. Ela serve aqui nessa passagem para nos mostrar algo muito profundo sobre o nosso relacionamento com Deus. Quando iniciamos nossa caminhada com Deus, Deus quer mostrar que Ele vai nos ajudar no caminho, que Ele vai nos ajudar a superar as dificuldades. Mas também Ele quer demonstrar aqui que Ele quer algo em troca de nós. Ele quer a nossa fidelidade. Veja bem no versículo 26, fala que ele disse, depois de ter tornado a água boa: se vocês prestarem atenção no que eu digo, se fizerem o que é certo, se guardarem meus mandamentos, nada vai acontecer com vocês. As doenças do Egito não vão vir sobre vocês. Eu vou curar vocês. Eu sou o Senhor que cura vocês. Mas sabe, Ele coloca a condição: se vocês me obedecerem, se vocês ficarem fiéis. Você já passou por Mara? É a primeira dificuldade, e nós aprendemos isso. Nós aprendemos que Deus vai nos ajudar e Ele quer o nosso compromisso. Mas aí eles chegam num outro lugar. Versículo 27 fala que eles chegam a Elim. E para quem está num deserto com falta de água, você chegar num lugar... Era como aqueles lugares de desenho animado, sabe? Quando a pessoa está suando, cansada, de repente ele vê aquela miragem, aquele lago, aquelas árvores, tudo verde. Era mais ou menos assim. O povo de Israel chegou a Elim, um lugar com 12 fontes de água e 70 palmeiras. Literalmente, sombra e água fresca. Só não tinha uma coisa lá. Sabe o que é? Mundial. Porque se tinha palmeiras, não tinha mundial. Né? Mas eu acho que muitos israelitas pensaram assim: tudo bem, mesmo sem mundial, tem fontes de água e tem 70 palmeiras, aqui está gostoso, aqui tem sombra, tem água fresca, para que Canaã? Para que continuar andando para chegar na terra prometida? Aqui está bom, não é? Aqui está bom, aqui está gostoso, aqui tem sombra. E às vezes na nossa caminhada cristã é assim mesmo. A gente encontra um lugar de refrigério depois de alguma dificuldade. A gente encontra um lugar que está tudo lindo e maravilhoso. O culto foi ótimo. O louvor, eu estava me sentindo no céu. Está tudo lindo, os irmãos me amam. Eu sinto muito amor. Tá tudo incrível. Você encontra o amor da sua vida aqui, que também ama Deus. E está tudo legal, está tudo ótimo. E algumas vezes nós precisamos de um lugar de refrigério mesmo. Algumas vezes a gente precisa de um tempo. Está tudo bom. Mas sabe, aqui nesse trecho não fala o motivo pelo qual eles saíram de Elim. No capítulo 16, no versículo 1, só fala que o povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto. Sabe por quê, irmãos? Porque ali não era o objetivo de Deus ter tirado eles do Egito. O objetivo era a terra prometida. Ali era uma passagem, ali era um tempo de sossego e de refrigério. Era rápido. Eles sabiam que não era para eles ficarem ali. Não dá para a gente ficar parado na vida cristã. Sabe, às vezes parece que está tudo bem e a gente para. A gente estaciona na vida cristã. Chega uma hora que é a hora de desarmar o acampamento. Pé na estrada e vamos embora.
Continuando no capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8. O povo de Israel saiu de Elim e foi para o deserto de Sim, que fica entre Elim e o Monte Sinai. Chegaram ali no dia 15 do segundo mês, depois da sua saída do Egito. Ali no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês, e o povo deverá sair, e cada um deverá juntar uma porção que dê para um dia. Assim eu os porei à prova, para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. No sexto dia deverão juntar e preparar o dobro do que costumam juntar nos outros dias. Então Moisés e Arão disseram ao povo: hoje à tarde vocês ficarão sabendo que foi o Senhor Deus quem os tirou do Egito. Amanhã de manhã vocês verão a glória do Senhor, pois o Senhor ouviu as reclamações de vocês contra Ele. Foi contra Ele e não contra nós que vocês reclamaram, pois afinal de contas, quem somos nós? E Moisés continuou: é Deus, o Senhor, quem vai lhes dar carne para comerem de tarde e pão à vontade de manhã, pois o Senhor ouviu vocês reclamando contra Ele. As suas reclamações são contra Ele e não contra nós, pois afinal de contas, quem somos nós? Sabe, aqui já é outro momento. Como eu falei, o deserto é cheio de momentos. E nossa caminhada rumo à terra prometida nos dá vários momentos na nossa vida cristã. E o que acontece aqui é que eles estão há 40 dias do Mar Vermelho. E agora a reclamação deles tem outro tom, não é? Não é só aquele: a gente não tem água. Olha como foi o tom da reclamação deles: teria sido melhor ter morrido lá. Vocês nos trouxeram para cá a fim de morrermos aqui no deserto. Pelo menos lá a gente tinha comida. Você já passou pelo deserto de Sim, que era onde eles estavam agora? Já passou por situações em que você achou que era melhor não ter se tornado cristão? Que foi um erro? Era o que eles estavam sentindo aqui. Era melhor nem ter saído de lá. Talvez alguns aqui tenham, para se tornar cristão, talvez você tenha tido que romper um relacionamento. E depois de anos aqui, você continua sozinho, sem alguém. E talvez você pense assim: pelo menos eu tinha alguém que gostava de mim. Talvez você e seu marido, você ou sua esposa, você e seu cônjuge estavam estudando a Bíblia e no momento crucial você decidiu se tornar um cristão, mas o seu cônjuge não. E agora a sua vida é mais difícil do que era antes. E você pensa: antigamente eu tinha mais paz. Meu marido não pegava tanto no meu pé. Minha esposa não pegava tanto no meu pé. Talvez pessoas na igreja falaram coisas duras para você, te machucaram, causaram muito sofrimento. E você pensa: pelo menos eu ficava na minha e ninguém se intrometia na minha vida. Ou simplesmente você só pensa nas suas lutas, que são difíceis, e você pensa: eu acho que eu não vou aguentar. Teria sido melhor nem ter me tornado um cristão. Eu lembro de uma época na minha vida em que eu comecei a pensar no Egito. Eu lembro uma época que eu ia para o culto de manhã e eu passava aqui na Avenida Sumaré, vendo as pessoas praticando atividade física num domingo de sol. E eu falava: eu vou para um culto que eu não estou gostando das pregações. O louvor está ruim.
seria melhor eu poder aproveitar domingo de manhã praticando atividade física. Sabe, eu tive inveja dessas pessoas. O mundo começou a me atrair. Reclamava da igreja, reclamava da Ana, reclamava do meu trabalho. Trabalhava de madrugada, ninguém me dava uma oportunidade para trabalhar num outro horário. Que fase. Nesse tempo nasceram minhas filhas preciosas, mas que quando nascem você sabe que choram. E eu precisava dormir. E eu não conseguia dormir. Voltei a estudar, aí dormia menos ainda. E na igreja, nada. Não tinha tempo de discipulado com ninguém. Não estudava a Bíblia com ninguém. Não servia no louvor. Não servia nas crianças. Nem na segurança. Nem nada. Não fazia uma aula. Nem compartilhava na ceia. Mal ofertava meu dinheiro a Deus. Mas o trágico aqui nessa situação, irmãos, e às vezes isso acontece com vários de nós, talvez muitos tenham pensado nisso. Eu já pensei, já tive no deserto de Sim. Mas o trágico aqui é que fala que todo o povo, versículo 2 fala, todos eles começaram a reclamar de Moisés e Arão. E eu fico imaginando, por que todos estavam reclamando? Será que um começou a reclamar com o outro e a coisa foi passando de um para o outro? Ou será que todo mundo começou a despertar junto? Não temos pão! Eu não sei. Mas sabe o que eu sei? Deus estava no controle. Deus sabia. E Deus sabe das coisas que passamos. Das nossas necessidades emocionais, físicas, espirituais. Deus sabe o que está acontecendo com cada um de nós, quando ninguém mais sabe. Deus é o único que sabe exatamente o que se passa no seu coração. Sabe aí, versículo 4 fala: eu farei cair, chover pão do céu. Sabe, na falta de pão, às vezes a gente fica tão impressionado, Jesus multiplicando pães, né? Aqui Deus fala que Ele ia fazer chover pão do céu. Lógico! Deus libertou o povo do Egito. Não foi para morrer no deserto. Lógico que não foi para isso. A Bíblia fala que Deus marcou o lugar e os tempos em que deveríamos morar para, tateando, talvez, encontrá-lo. Você acha, irmão, que Deus que escolheu esse lugar, esse tempo, para você encontrá-lo, vai deixar faltar algo espiritual algo que você precisa para estar com Ele? Você acha que Ele vai deixar faltar? Ele que marcou esse tempo, Ele que colocou um mensageiro na sua vida para te ensinar a palavra dEle, Ele que usou do Espírito Santo para convencer você da verdade, que ajudou você a se arrepender dos seus pecados. Você acha que Ele não vai te dar um escape no momento da luta, como diz lá em Coríntios? Você acha que Ele não vai terminar a boa obra que Ele começou? Quantas escrituras mais você lembra? Ele não vai te sustentar e prover todas as suas necessidades para chegar ao céu? Sim, Ele vai. É isso que Ele quer dizer aqui. Sim, eu vou fazer chover pão para você. Eu vou te dar. Sabe, eles não estavam pedindo um celular novo, um carro novo. Eles estavam pedindo pão, pedindo água. Deus vai nos dar.
Sabe, cada versículo aqui, depois do versículo 7, em cada um desses versículos você vai encontrar 3 palavrinhas. 4. Deus ouviu as reclamações. No versículo 7 está escrito aqui, ó. O Senhor ouviu as reclamações. No versículo 8, está lá, no meio. O Senhor ouviu vocês reclamando contra ele. No 9, no final, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações. No versículo 12, também tem lá, eu tenho ouvido as reclamações. Deus ouve. Deus ouve. Ele vê o que a gente está passando. Sabe, a lição aqui, nessa passagem Ele ouve nossas reclamações. Em muitas ocasiões Ele dá o que nós pedimos. Mas o principal aqui é que Ele não nos mima. Sabe, quando uma criança começa a chorar sempre, e o pai dá tudo o que a criança quer, o pai está mimando o seu filho, não é? E sempre ele vai chorar até conseguir o que ele quer. Deus não é assim, porque Ele deu o pão, eu vou fazer chover o pão, mas no versículo 4 fala, eu estou pondo vocês à prova. E ele dá uma maneira de você buscar o pão. Ele fala, vai um dia, todo dia você sai e pega o pão. No 6º dia você vai e pega uma porção dobrada. Está percebendo? Eu estou pondo vocês à prova, eu quero ver se vocês vão obedecer. Eu vou dar pão, mas que seja assim. Eu não vou dar o Masterchef para vocês, mas eu vou dar o pão. Eu não sei se ele deu o Masterchef, estou brincando. Ele deu o pão e deu a regra. Nós queremos, muitas vezes, irmãos, receber as bênçãos, mas não queremos saber muito esse negócio de provar, da prova que Deus está dando. Sabe, às vezes a gente pede por saúde. Você pediu por saúde? E Deus te deu. Talvez Deus tenha curado você de algo. O que você está fazendo com a sua saúde? O que você está fazendo com a sua energia? Com o seu vigor? Você pediu por um emprego novo, ou por passar num concurso, está ganhando mais. Eu sei que essa acho que não é a realidade do país agora, mas em algum momento talvez tenha acontecido. E vai acontecer. Né? Talvez você esteja pensando, não, ao contrário, estou desempregado. Não, mas uma hora você vai ganhar um emprego, e talvez você tenha ganhado um emprego, talvez você tenha passado no concurso, talvez você esteja ganhando mais. O que você está fazendo com o seu dinheiro a mais? Com as bênçãos materiais que Deus tem nos dado. Sabe, você pediu por um namorado, uma namorada, e tem multiplicado isso aqui, hein? É ou não é? Ele mexe um namorinho a mais aí que está aparecendo. Mas eu pergunto, aumentou ou diminuiu o seu compromisso com Deus e com a igreja depois que você começou a namorar? Agora vocês têm um bebê. Amém! Nossa, que bênção que é. Eu lembro como foi para mim. Tão sonhado. Mas sabe, irmãos, passados os primeiros meses, passadas as vacinas, sabe, seu bebê não precisa de tanto cuidado. Ele precisa dos cuidados necessários, mas sabe quais são os melhores presentes que você pode dar ao seu filho? E não só quando bebê, depois que eles crescem também. São 2 coisas. Primeiro, tenha um ótimo casamento. Tudo que uma criança quer ver é seus pais tendo um ótimo casamento. E segundo, seja muito dedicado a Deus. Para Ele ver sua dedicação a Deus e aprender como você lê a Bíblia, como você se conecta com Deus, como você se relaciona com Deus, como você ajuda o próximo, como você estuda a Bíblia com os outros, como você ama no discipulado, como você ajuda as pessoas. Como você serve a igreja. No versículo 13 ao versículo 15,
À tarde apareceu um grande bando de codornas, eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou por cima da areia do deserto, ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era, então perguntaram uns aos outros: o que é isso? Moisés lhes disse: isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. Eu não sei quando é que Deus dá o maná para você. Para mim, eu lembro bem, depois dessa época em que eu estava pensando no Egito, eu lembro um belo dia, numa reunião com casados, em que precisavam de alguns se voluntariarem para arrumar uma discussão em grupo. E eu vi poucas mãos levantando, e eu não sei o que aconteceu lá, eu levantei a mão. E tá bom, vai lá. E aí eu comecei a ajudar, a servir naquele encontro, a uma discussão ali. E ali eu pensei, eu falei, nossa, eu posso mesmo voltar a servir. E aí eu me dispus a dar uma aula num retiro de casados. Depois de um tempo eu voltei a tocar teclado no louvor. E a fazer uma ceia. Me aproximar dos líderes. A abrir meu coração, a estudar a Bíblia com os que chegavam. Aí lembro o Gal e a Jéssica, eu vi eles aqui agora, ali. E aí foi tão emocionante participar do estudo com eles. Minhas filhas iam comigo, a gente saía da Casa Verde, ia lá para Raposo. Estudávamos a Bíblia com eles, as meninas nas mesas ao lado, vendo a gente estudando a Bíblia com as pessoas. Vocês ajudaram a gente, vocês nem imaginam como foi especial estar com vocês. Eu estava voltando a cuidar da minha vida espiritual. Deus estava me dando maná, me dando pão espiritual. Deus estava me dando alimento para eu parar de reclamar. No versículo 19 a 20. Isso não é mérito meu, irmãos. Isso não é mérito do povo de Israel aqui. É Deus que dá o pão, é Deus que dá o maná, é Deus que te alimenta para você prosseguir. E você só tem que decidir ser fiel, como ele está pedindo aqui. Eu estou pondo vocês à prova. Seja aprovado na prova. Essa é a nossa parte. E não há mérito nenhum nisso. Isso é nosso dever, ser aprovado por Deus. No 19 a 20, então Moisés lhe disse: ninguém deverá guardar nada para o dia seguinte. Mas alguns não obedeceram à ordem de Moisés e guardaram uma parte daquele alimento. E no dia seguinte o que tinha sido guardado estava cheio de bichos e cheirava mal. Aí Moisés ficou muito irritado com eles. Esses não estavam sendo aprovados, não estavam obedecendo ao que Deus tinha mandado. Por que alguns não obedeceram? Porque não confiaram. Deus tinha falado: eu vou dar o pão para vocês todos os dias. Então saiam todos os dias e não guardem. Por que alguns guardaram? Porque eles não acreditavam que no dia seguinte ia ter de novo. Nossa desobediência a Deus tem muito a ver com falta de confiança nas promessas de Deus. Você não conhece Deus e como Ele é fiel, você desobedece. Eu lembro lá no bandejão da USP. Você lê? Sabe como é, Salomão? Eu morava no CRUSP, que é o conjunto residencial dos estudantes. E nós não tínhamos muito dinheiro, como vocês devem imaginar. E lá no bandejão, você passava para pegar a comida e tinha pão à vontade. O pão que tinha sobrado do café da manhã, ele já estava meio durinho. E eles também serviam leite naquela época. E nós que morávamos no conjunto residencial lá da universidade, a gente só tinha uma geladeira azul com um pote de manteiga e um recipiente de água que a gente deixava na geladeira. Só isso que tinha lá.
O Nelson e o Cazu lembram bem. Se você acha que eu estou mentindo, conversa com eles que eles vão falar que é verdade. Então, o que a gente fazia? A gente, na hora que passava para pegar comida, a gente pegava um monte de pãozinho e os copos de leite. E depois a gente pegava uma garrafinha. A gente não sei, mas muitos faziam isso. Abriam a garrafinha, colocava o leite dentro, colocava o pão numa sacolinha plástica e levava para o apartamento. Chegava à noite, estudando, dava fome, o que a gente comia? A gente tinha o pãozinho que a gente tinha pego lá, tinha margarina na geladeira, e tinha o leite, que quando a gente tinha chocolate em pó, a gente, né, tomava um pãozinho com manteiga e um... era a época de vacas magras mesmo, mas a gente fazia isso. Por que a gente pegava? A gente sabia que não ia ter no dia seguinte. E na sexta-feira a gente pegava mais, para ver se dava para sábado e domingo. Não era fácil não. Mas tudo bem. Você tem que confiar que Deus vai dar todo dia. No versículo 25 a 26. Moisés disse: comam isto hoje, pois é sábado, o dia de descanso separado para Deus, o Senhor. Neste dia vocês não acharão no campo nada de comer. Recolham esse alimento durante 6 dias, porém no 7º dia, que é o dia de descanso, não haverá alimento no chão. Só que não. No versículo 27 fala: no 7º dia algumas pessoas saíram para pegar o alimento. Sabe, eu acho que seria mais fácil obedecer isso do que obedecer ao primeiro, né? Você não acha? O primeiro era: não pegue para mais de um dia. No 6º dia ele está falando: já prepara para hoje e para amanhã. E no 7º dia você nem precisa falar, porque você já pegou no dia anterior. Não é mais fácil obedecer isso? Falar assim: não vou pegar no outro dia. Mas mesmo assim, alguns saíram. Ele já tinha pego 2 porções no dia anterior. Parecia os caras lá do bandejão mesmo, queriam pegar cada vez mais. Desobediente. Sabe o que Deus fala aqui no versículo 28? O Senhor Deus disse a Moisés: até quando vocês vão desobedecer as minhas ordens e as minhas leis? O versículo 27, acompanha aí, diz que foram algumas pessoas. Veja que interessante isso. Algumas pessoas desobedeceram. Algumas pessoas saíram para pegar o alimento no início do 27, não foi? E no 28 fala que Deus chamou quem? Deus chamou Moisés. E falou: por que vocês vão me desobedecer? Até quando vocês vão me desobedecer? Você consegue perceber aqui que uma atitude rebelde pode coletivizar o pecado? Não é? Não foram todos. Acredito que a grande maioria foi obediente, mas alguns foram desobedientes, e Deus chama Moisés e fala: por que vocês, até quando vocês vão me desobedecer? Sabe, irmãos, alguns aqui, ainda hoje, depois de muitos anos, com a liderança falando sobre a gente ter igreja em casa e parceria de discipulado, ainda existem alguns que estão desobedecendo, que insistem em não formar uma parceria, que não querem fazer isso. Você já parou para pensar que Deus pode cobrar isso dos líderes? Porque a Bíblia fala que Deus vai cobrar dos líderes, que eles vão ser julgados com mais rigor. Você já pensou que talvez sua atitude possa dar ao outro o pensamento de: eu também acho que eu não vou querer, eu também acho que não é tão importante, eu também não vejo tantas explicações na Bíblia dizendo que é para fazer isso? Sabe, Deus foi direto em Moisés. Às vezes, Deus vai lá e lida direto com o pecador, né?
Acã, Ananias e Safira, foi lá e pum! Mas aqui ele fala, olha, por que vocês estão desobedecendo? Sabe por que eu acho, irmãos? Porque eu acho que muitos do povo de Deus poderiam ter ajudado os que estavam saindo para pegar e falar, o que você está fazendo? Você não ouviu que não é para pegar mais? Ou alguns poderiam ter alertado e falado, nossa, você está pegando muito. É só para hoje. Você está pegando para amanhã também, irmão? Você está pegando pão para amanhã também? Alguns falam, minha família servirá ao Senhor. Do irmão lá, eu não sei, mas a minha vai servir ao Senhor. Não é essa atitude. Deus quer a nossa união. A gente canta isso, né? Deus quer nossa união. Não vou me intrometer, não vou comprar essa briga. Nós temos que nos ajudar. Encontrei um irmão hoje, não, estou animado. Tá. Então, irmão, e aí você já voltou, está na igreja em casa de quem? Está arrumando a parceria? Falei com o irmão. Está voltando, tá bom, amém, ótimo que você está servindo, mas vamos lá. Encontre logo, porque a igreja é comunidade, a gente se ajuda. Isso faz parte da gente ajudar um ao outro a estar com Deus. Sabe, irmãos, para terminar eu queria ler aqui versículos 31 a 35. Os israelitas deram aquele alimento, o nome de maná. Ele era parecido com uma sementinha branca e tinha gosto de bolo de mel. E se tivesse um Masterchef lá, eles iam dar uma incrementada. Moisés disse, o Senhor Deus mandou que fossem guardados 2 litros de maná para que no futuro os nossos descendentes possam ver o alimento que Ele nos deu para comermos no deserto, quando nos tirou do Egito. Então Moisés disse a Arão, pegue uma vasilha, ponha nela 2 litros de maná e coloque-a na presença de Deus, o Senhor, a fim de ser guardada para os nossos descendentes. Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou a vasilha diante da Arca da Aliança para que ficasse guardada ali. Durante 40 anos, os israelitas tiveram maná para comer, até que chegaram a uma terra habitada, isto é, até que eles chegaram à fronteira de Canaã. Sabe, Deus, Ele nos dá o pão, mas Ele quer que a gente lembre de cada situação em que Ele nos alimentou. Você tem guardado o seu maná? Você tem se lembrado das coisas que Deus fez? Guardar o maná significa não esquecer como Deus é fiel. Você não esqueceu disso, né, irmão? Como Ele tem sustentado. Ou como alguns dizem, os beijos de Deus. Já ouviu essa expressão? Os beijos de Deus. Eu tenho alguns manás na minha vida. Emocionalmente, teve uma época que eu terminei 2 namoros que eu pensei que iam dar em casamento. Namorei uma irmã 1 ano e meio, 2 anos, não deu em casamento. Aí namorei outra irmã, 1 ano e meio, não deu em casamento, minha mãe ficou brava comigo. Que ela já tinha até algumas coisas guardadas para o meu enxoval. Agora você não vai casar mais. Aí Deus me deu a Ana Paula, mulher perfeita para mim. Certinho. Todo respeito às outras irmãs que eu namorei, são incríveis. Os maridos dela devem ser felizes, mas Deus me deu a melhor. Para mim. Talvez elas sejam as melhores para eles. Deus deu a melhor para mim. Deus prolongou a vida de meu pai por alguns anos. Meu pai faleceu em 2014, muitos de vocês conheceram ele. Mas ele fumou até os 50, quando ele se tornou um cristão. E o coração dele ficou ruim. Crescia. E um médico uma vez falou, o senhor não pode ter pneumonia. Se o senhor tiver pneumonia, o senhor vai morrer. Meu pai teve uma 7. Eu sei que cada vez que meu pai tinha uma pneumonia, ficava ruim no hospital, e minha mãe orando, a gente orando, Deus dava mais uma chance. Eu vi meu pai muito mal, mas Deus dava alguma força extra. Eu sei que Deus prolongou a vida de meu pai por algum tempo. A Ana passou num concurso super difícil, que em média as pessoas que passam nesse concurso demoram 2 anos para passar. Ela passou em 8 meses, sendo que há anos ela não estava na área de atuação, porque ela trabalhava para a igreja.
Sabe, alguns beijos de Deus nas nossas vidas, algumas coisas que acontecem, são os manás que Ele nos deu. No momento de dificuldade, Ele nos sustentou. Ele nos deu o pão e pede que a gente guarde bem na lembrança como Ele é fiel a nós. Quero que você faça um exercício hoje e pense nos manás de Deus, nas coisas que Ele fez na sua vida. Escreva num caderno. E não esqueça dele. Eu não sei onde você está hoje. Alguns aqui estão no Egito ainda. Você não tomou a decisão de estudar a Bíblia, de ser batizado e de colocar Jesus como Senhor da sua vida. Também é necessário nesse momento você pensar na fidelidade de Deus para conseguir coragem para tomar essas decisões. Talvez você esteja lá em Mara, nas suas primeiras dificuldades cristãs. Talvez você esteja em Elim, tomando água na sombra fresca. Quer dizer, embaixo da sombra, tomando água fresca. Ó, levanta o acampamento, vamos embora, vamos servir. Sem mundial. Isso aí. Talvez você esteja no deserto novamente, precisando de maná. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Mas uma coisa é certa, Deus está te dando o pão e dando o que você precisa para chegar até o céu. A história continua, você pode ler. Refidim, eles lutam contra os amalequitas, depois eles aprendem a ofertar a Deus para construir a arca, e Deus vai dando leis, tem os 10 mandamentos, e a coisa vai, e o povo começa a conhecer Deus e se relacionar com Deus no deserto, até chegar à terra prometida. Eu não sei onde você está, mas Deus quer salvar, Deus quer nos sustentar, Deus quer nos abençoar. A única coisa que Ele exige de nós é que nós também sejamos fiéis, que sejamos obedientes, que fiquemos firmes na sua graça, que levantemos o acampamento e andemos rumo a Canaã. E a Deus seja a glória. Amém.